No coração de São Paulo, onde poder e dinheiro decidem quem senta e quem fica de pé, uma mulher estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida. Ágata Castro não estava acostumada a ouvir não. Como CEO bilionária, ela transformava obstáculos em oportunidades e pessoas em peças de xadrez. Mas naquela noite, diante de um mecânico de mãos calejadas e uma menina de 8 anos, uma única frase mudaria tudo. Esta mesa agora é minha. O que ela não sabia é que algumas batalhas não se vencem com dinheiro, e algumas derrotas nos tornam verdadeiramente ricos. Antes de continuarmos, me conta nos comentários. De onde você nos ouve? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. A equipe do Vila Toscana se movia com a precisão nervosa de cirurgiões antes de uma operação arriscada. O gerente Marcelo ajustava as taças de cristal pela terceira vez, seu reflexo distorcido na superfície polida, denunciando o suor que insistia em formar-se em sua testa, apesar do ar-condicionado impecável. A mesa número 7, posicionada estrategicamente junto à janela que oferecia vista privilegiada para o Jardim Europa iluminado, estava preparada com a perfeição obsessiva que apenas um cliente poderia exigir. Ágata Castro. O nome sozinho bastava para acelerar batimentos cardíacos e endurecer expressões. Aos 42 anos, Ágata havia construído a Castro Energia do zero, transformando uma startup de painéis solares em um império de 3 bilhões de reais em menos de uma década. Suas aquisições corporativas eram estudadas em MBAs, sua frieza negocial temida em conselhos administrativos por todo o país. Executivos experientes tremiam diante de sua capacidade de identificar fraquezas em propostas comerciais com a precisão de um raio-x emocional. Marcelo verificou o relógio. 19h40. Ágata chegaria em exatos 20 minutos, como sempre. Pontualidade era uma de suas muitas exigências não negociáveis. Ele respirou fundo, permitindo-se um momento de alívio prematuro. Tudo estava perfeito. O vinho Barolo respirava na temperatura exata. O cardápio especial, preparado. A mesa 7, impecável, exceto que não estava vazia. O coração de Marcelo despencou quando seus olhos finalmente registraram a cena que seu cérebro se recusava a processar. Na mesa 7, a mesa de Ágata Castro, estava sentado um homem que definitivamente não pertencia ao mundo do Vila Toscana. Suas mãos calejadas seguravam o cardápio com o cuidado reverente de quem manuseia algo frágil e precioso. A camisa social azul marinho, limpa e bem passada, não conseguia esconder completamente os ombros largos de quem trabalhava com as mãos. E ao seu lado, uma menina de talvez 8 anos, com tranças escuras e olhos brilhantes de excitação, apontava para os pratos no menu com entusiasmo contido. Marcelo atravessou o salão como um homem caminhando para a guilhotina. Renan Almeida sentiu a aproximação antes de ver o gerente. Havia algo na linguagem corporal do homem de terno impecável que comunicava urgência disfarçada de cortesia. Ele conhecia bem essa postura. 3 anos trabalhando como mecânico em oficinas que atendiam a elite paulistana lhe ensinaram a reconhecer quando alguém considerava sua presença um problema a ser resolvido discretamente. Senhor, desculpe a interrupção, Marcelo começou, sua voz treinada para soar solícita mesmo quando cada palavra era uma prece silenciosa. Há algum equívoco com sua reserva? Renan ergueu os olhos. E Marcelo ficou momentaneamente desconcertado pela calma que encontrou ali. Não havia desafio naquele olhar, mas também nenhuma subserviência. Apenas a paciência tranquila de um homem acostumado a ser subestimado. Não creio que haja equívoco, Renan respondeu, sua voz grave carregando o sotaque leve de quem cresceu na Zona Leste. Reservei a mesa 7 há 2 semanas. Tenho a confirmação no e-mail. O mundo de Marcelo desabou em câmera lenta. Suas mãos tremeram imperceptivelmente enquanto verificava o tablet. Ali estava. Reserva para Renan Almeida, mesa 7, 19h30. E logo abaixo, como uma sentença de morte profissional, a reserva de Ágata Castro para a mesma mesa, no mesmo horário.
Alguém havia cometido um erro catastrófico. Senhor Almeida, Marcelo engoliu em seco. Parece que houve uma sobreposição infeliz. Temos uma mesa excelente disponível. Pai! A voz de Fernanda interrompeu, pequena, mas firme. Esta é a mesa da mamãe. O silêncio que se seguiu tinha peso. Marcelo percebeu pela primeira vez o terceiro lugar à mesa, onde uma única rosa branca repousava em um pequeno vaso. Percebeu também o modo como os dedos de Renan apertaram levemente o guardanapo, o único sinal de tensão em sua postura calma. Minha esposa, Renan explicou com uma voz que carregava 3 anos de prática em manter a compostura diante da perda. Nos trouxe aqui uma vez. Uma única vez, quando ainda podíamos nos permitir esse tipo de luxo. Foi 3 semanas antes de... Ele pausou, os olhos encontrando os da filha, antes de ela partir. Fernanda ganhou o primeiro lugar na feira de ciências da escola hoje. Ela pediu para celebrarmos aqui, no lugar da mãe dela. Marcelo sentiu algo apertando sua garganta. Por um breve segundo, o protocolo e o pânico profissional deram lugar a algo humano. Mas apenas por um segundo, porque através das portas de vidro do restaurante, ele viu o Mercedes-Benz preto se aproximando da vaga VIP. Ágata Castro havia chegado. Ela emergiu do veículo com a graça predatória de quem sabe que cada movimento é observado e julgado. O blazer Armani caía perfeitamente sobre seus ombros. Os sapatos Louboutin anunciavam sua chegada com cliques precisos contra o mármore. Mas eram os olhos que verdadeiramente definiam Ágata Castro. Olhos que haviam visto propostas de fusão, traições corporativas e guerra de acionistas. Olhos que haviam aprendido, dolorosamente, a não confiar em ninguém. 12 anos antes, Ágata não era a executiva blindada que atravessava agora o Vila Toscana. Era uma engenheira idealista de 30 anos, trabalhando 18 horas por dia em um apartamento de 40 metros quadrados em Pinheiros, desenvolvendo a tecnologia que revolucionaria painéis solares no Brasil. Ricardo Mendes, seu sócio e noivo, dividia não apenas seus sonhos, mas também sua cama e seus códigos de acesso. A memória ainda tinha gosto de Billy. Voltar naquela noite de chuva, encontrar o apartamento vazio, os servidores limpos, os arquivos desaparecidos. E a carta sobre a mesa da cozinha, ao lado dos extratos bancários que mostravam sua conta zerada. Seu problema, Ágata, é que você confia demais. No mundo dos negócios, isso é fraqueza. Ricardo havia vendido a tecnologia dela para a Stellar Corp. Casou-se com a filha do CEO 6 meses depois. Construiu um império sobre as cinzas do sonho que ela havia compartilhado. Naquela noite, algo se cristalizou dentro de Ágata Castro. Uma decisão fria e definitiva, como gelo formando-se sobre um lago. Nunca mais ela permitiria que alguém tivesse poder sobre ela. Nunca mais ela dividiria espaço, recursos ou vulnerabilidades. O mundo era uma arena, e ela seria sempre a predadora, nunca a presa. Ela reconstruiu tudo sozinha. Cada código reescrito. Cada investidor conquistado através de apresentações que não deixavam espaço para dúvidas. Cada competidor esmagado com a eficiência de quem aprendeu que misericórdia era um luxo que não podia pagar. E no centro de seu mundo controlado com precisão cirúrgica estava o Vila Toscana, mesa 7, onde ela fechava os negócios mais importantes. Aquela mesa era seu território. Marcelo interceptou-a antes que pudesse processar completamente a cena. Senhorita Castro, há uma situação que precisa. Mas Ágata já havia visto. Seus olhos percorreram a mesa 7 com a velocidade de quem está acostumada a identificar problemas e eliminá-los. O homem de camisa simples, a criança com tranças. A rosa branca que definitivamente não fazia parte do arranjo que ela havia especificado. Marcelo, sua voz tinha a temperatura de nitrogênio líquido. Por que há pessoas na minha mesa? O gerente tentou explicar, palavras tropeçando umas nas outras, mas Ágata já estava em movimento. Cada passo em direção à mesa 7 era uma declaração de intenções. Ela havia aprendido há muito tempo
que hesitação era interpretada como fraqueza. Negócios, assim como guerras, eram vencidos por quem tomava território e o mantinha. Renan viu a mulher se aproximar e reconheceu imediatamente o tipo. Havia trabalhado em casas e empresas suficientes para identificar aqueles que acreditavam que o mundo lhes devia espaço simplesmente por existirem. Ele viu Fernanda encolher-se levemente, intimidada pela presença que parecia sugar oxigênio do ambiente. Instintivamente, Renan colocou a mão sobre a da filha. Um gesto simples. Uma âncora. Ágata parou diante da mesa, sua postura irradiando autoridade que não precisava de gritos. Quando falou, cada palavra foi colocada com a precisão de peças em um tabuleiro de xadrez. Esta mesa agora é minha. Não foi um pedido. Não foi uma negociação. Foi uma declaração de realidade, proferida por alguém acostumada a redefinir a realidade através da força de vontade e recursos financeiros. O restaurante inteiro pareceu conter a respiração. Garçons paralisaram. Conversas nas mesas próximas morreram. Até mesmo o pianista no canto do salão falhou uma nota. Marcelo deu um passo à frente, desesperado para controlar o dano. Senhorita Castro, houve um erro no sistema de reservas. Posso oferecer a mesa? Não me interessa o erro. Ágata cortou sem desviar os olhos de Renan. Interessa-me a solução. Tenho investidores chegando em 10 minutos para uma reunião que vale 200 milhões de reais. Esta mesa possui a privacidade e a posição que especifiquei. Portanto, esta mesa é minha. Renan não se moveu. Não imediatamente. Por 3 longos segundos, ele simplesmente observou a mulher diante dele. Viu além do Armani e dos Louboutin. Viu o que anos de experiência lendo pessoas lhe ensinaram a identificar. Alguém que confundia controle com força e poder com valor. Entendo, ele finalmente disse, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. A senhora tem negócios importantes. Eu respeito isso. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Fernanda antes de voltar para Ágata. Mas veja, essa mesa também significa algo para nós. Minha esposa, Camila, esta foi a última refeição que compartilhamos como família antes dela falecer. 3 anos atrás. E hoje, minha filha conquistou algo extraordinário. Ela pediu especificamente para celebrarmos aqui, no lugar da mãe dela. Algo vacilou brevemente nos olhos de Ágata. Uma fissura microscópica em uma parede que levara anos para construir. Mas ela a selou imediatamente, como sempre fazia com qualquer coisa que parecesse emoção. Lamento sua perda, ela disse, e havia até alguma sinceridade genuína ali, enterrada sob camadas de pragmatismo. Mas sentimento não altera fatos. Tenho prioridade, tenho negócios, tenho dinheiro. Renan completou suavemente, sem malícia. A senhora tem dinheiro. Eu entendo. E reconheço que nesse mundo, isso geralmente significa que a senhora decide quem fica e quem sai. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e pela primeira vez, Ágata sentiu algo que não experimentava há anos. Incerteza. Mas aqui está o que proponho. Esta mesa tem espaço para 6 pessoas. A senhora precisa de privacidade para seus negócios. Nós precisamos deste lugar pela memória que ele guarda. Que tal dividirmos? Nós mantemos nosso canto. A senhora conduz sua reunião no outro. O restaurante está cheio. Seria uma solução onde ninguém precisa perder. O conceito era tão absurdo, tão fundamentalmente contrário a tudo que Ágata Castro representava, que por um momento ela não conseguiu processar que alguém havia realmente dito aquilo. Dividir? Dividir espaço, dividir território, dividir controle? Você está me pedindo, ela disse lentamente como se testando as palavras para confirmar que havia entendido corretamente, para dividir minha mesa com estranhos? Estou oferecendo, Renan corrigiu gentilmente. Dividir uma mesa que tecnicamente nenhum de nós possui, mas que ambos precisamos agora. É diferente. Fernanda olhou para o pai com admiração. Marcelo olhou para Renan com horror.
E Agatha Castro, pela primeira vez em 12 anos, se viu completamente sem resposta. Porque aquele homem, aquele mecânico de mãos calejadas e camisa de departamento, havia feito algo que nenhum CEO, nenhum investidor, nenhum competidor corporativo jamais conseguira. Ele havia dito não. E pior, muito pior, ele havia oferecido uma solução que não envolvia que alguém perdesse. Agatha abriu a boca. Fechou. Os investidores chineses chegariam em 7 minutos. Todas as outras mesas estavam ocupadas. E ali estava aquele homem, olhando para ela não com medo ou ressentimento, mas com algo que ela não conseguia nomear porque havia tanto tempo que não via direcionado a ela. Respeito. Isto é absurdo, ela finalmente disse, mas sua voz havia perdido algum do fio de navalha anterior. Concordo totalmente. Renan sorriu levemente. Mas a vida frequentemente é. E ali, no Vila Toscana, entre o mundo que Agatha Castro dominava e o mundo onde Renan Almeida sobrevivia, uma fissura começou a se formar. Pequena, quase imperceptível, mas irrevogável. O silêncio que se seguiu à proposta de Renan tinha textura. Denso como neblina, cortante como vidro. Agatha Castro permaneceu imóvel, seus dedos apertando levemente a alça da bolsa Hermès, enquanto seu cérebro processava o impensável. Dividir. A palavra ecoava em sua mente como algo obsceno, uma violação de princípios que haviam governado sua vida por mais de uma década. Através das portas de vidro, ela viu o Mercedes preto dos investidores chineses se aproximar. Chen Wei e sua comitiva. 3 homens que controlavam fundos de investimento capazes de transformar a Castro Energia de gigante nacional em potência continental. Homens que valorizavam protocolo, hierarquia e demonstrações de poder. Homens que precisavam vê-la no controle absoluto. 5 minutos. Agatha ouviu sua própria voz, distante e calculista. Vocês têm 5 minutos para terminar e liberar a mesa. Não foi um acordo. Foi um ultimato disfarçado de concessão. Renan estudou o rosto da mulher diante dele. Viu a armadura se recompondo, o breve momento de incerteza sendo cimentado novamente por camadas de autoridade. Ele poderia ter discutido, talvez até vencido, dado que sua reserva era legítima. Mas havia aprendido algo importante em 3 anos criando uma filha sozinha. Escolher suas batalhas não era covardia, era sabedoria. Entendido? Ele assentiu, sinalizando para Fernanda. Vamos pedir a conta, princesa. Foi quando Fernanda fez algo que nenhum dos adultos esperava. Com a franqueza desarmante da infância, ela olhou diretamente para Agatha e perguntou: A senhora trabalha com energia solar? Agatha piscou, desconcertada pela mudança súbita de contexto. Como você... Seu broche. Fernanda apontou para a discreta joia de ouro no blazer de Agatha, um design estilizado de um painel solar. E meu pai disse que essa mesa é onde pessoas importantes fecham negócios importantes. Eu estou fazendo um projeto de ciências sobre energia renovável, sobre como painéis solares podem funcionar mesmo em dias nublados, usando células fotovoltaicas de perovskita. Pela segunda vez naquela noite, Agatha Castro se viu sem uma resposta ensaiada. A criança estava citando tecnologia que ela mesma havia ajudado a desenvolver. Tecnologia de ponta, complexa, que não deveria estar no vocabulário de uma menina de 8 anos. Perovskita. Agatha repetiu lentamente. Você sabe o que isso significa? É uma estrutura cristalina. Fernanda respondeu com entusiasmo crescente. Tipo ABX3, onde X é um halogênio. A gente pode usar ela para capturar fótons de luz mesmo quando a luz solar é fraca. Eu li no artigo da professora Maria Santos, da USP. Renan observou a transformação no rosto de Agatha. A dureza se dissolvendo, substituída por algo que parecia perigosamente próximo de admiração genuína. E por uma fração de segundo, ele viu além da executiva implacável. Viu uma mulher que, em outro tempo, talvez tivesse sido apaixonada por ciência antes de se tornar obcecada por poder. Seu projeto, Agatha disse,
ignorando completamente Marcelo, que tentava sutilmente lembrá-la da chegada dos investidores. É para qual série? Terceiro ano, Fernanda respondeu, seu sorriso iluminando o rosto. A Feira Nacional de Ciências é em 3 meses. Eu quero mostrar que energia solar não é só para lugares ricos e ensolarados, que pode funcionar até nas comunidades onde chove muito, como na Amazônia. Algo mudou no ar. Renan sentiu, embora não soubesse nomear. Era como se Fernanda, com sua paixão não filtrada por cinismo, tivesse encontrado uma porta que todos os negociadores e competidores de Ágata jamais haviam descoberto. A porta que dava acesso à pessoa que ela havia sido antes de Ricardo Mendes roubar mais do que apenas tecnologia. Os investidores chineses entraram no restaurante. Senhorita Castro, Marcelo sussurrou urgentemente. A executiva olhou para Fernanda, depois para Renan, depois para a mesa que se tornara um campo de batalha improvável. Por 3 anos, desde que assumira controle total da Castro Energia, cada decisão havia sido calculada para maximizar vantagem e minimizar vulnerabilidade. Mas ali, naquela fração de segundo, uma variável irracional entrou na equação. Curiosidade. Mantenham a mesa, Ágata disse abruptamente. Marquem a reunião na sala privativa dos fundos. Marcelo praticamente tropeçou em sua própria língua. Mas, senhorita Castro, a senhora sempre prefere... Eu sei o que sempre prefiro, Marcelo, ela cortou. E agora estou preferindo algo diferente. Conduzam os investidores para a sala privativa. Sirvam o Bordeaux de 2015. Estarei lá em 3 minutos. O gerente desapareceu, deixando um silêncio atordoado em seu rastro. Ágata voltou sua atenção para Fernanda, e pela primeira vez naquela noite, sua voz perdeu completamente a frieza corporativa. Células de perovskita têm um problema que você provavelmente ainda não encontrou em sua pesquisa, ela disse. Degradação por umidade. Em ambientes tropicais como a Amazônia, a água decompõe a estrutura cristalina em semanas. Seu projeto vai falhar se não resolver isso primeiro. Fernanda absorveu a informação, seus olhos se arregalando com compreensão. Como eu resolvo isso? Encapsulamento, Ágata respondeu. E Renan percebeu que ela havia esquecido completamente dos 200 milhões esperando na sala dos fundos. Você precisa criar uma barreira protetora. Há pesquisas recentes usando o grafeno como camada impermeável. Posso enviar os papéis mais recentes se... Ela pausou, como se acordando de um transe. Se seu pai permitir. Renan encontrou os olhos de Ágata, e neles viu algo que não esperava. Não condescendência. Não caridade, mas reconhecimento genuíno do talento de sua filha. Era o tipo de olhar que Camila costumava ter quando via Fernanda resolver problemas complexos com lógica que desafiava sua idade. Eu permitiria, ele disse suavemente, e agradeceria. Ágata assentiu bruscamente, já tirando seu cartão de visita. Parou no meio do gesto, percebendo o absurdo. Ela não dava seu cartão pessoal para ninguém. Nunca. Contato direto era acesso, e acesso era vulnerabilidade. Mas ainda assim, ela estendeu o cartão. Meu e-mail pessoal está no verso. Ela disse para Fernanda. Depois olhou para Renan com uma expressão que beirava o desafio. Apenas para questões do projeto de ciências. Nada mais. Nada mais, Renan concordou. Mas havia o fantasma de um sorriso em seus lábios que irritou Ágata mais do que deveria. Ela se virou para partir, depois hesitou. E, senhor Almeida, da próxima vez que reservar uma mesa, certifique-se de que o restaurante não cometa erros. Havia algo em seu tom que poderia ter sido humor, ou talvez apenas imaginação de Renan. Ágata Castro atravessou o Vila Toscana em direção à sala privativa, seus passos precisos, sua postura impecável. Mas algo havia mudado em sua frequência cardíaca. Uma irregularidade minúscula que ela não conseguia controlar nem nomear. A reunião com Chen Wei e sua comitiva começou com 20 minutos de atraso. Em um ano inteiro, Ágata jamais havia se atrasado para qualquer compromisso. Sua reputação de pontualidade fanática era lendária. O atraso, embora pequeno, não passou despercebido.
Senhorita Castro, Chen Wei disse em inglês impecável, seu tom educado, mas com uma ponta de desaprovação. Esperamos que nada sério tenha causado o atraso. Uma complicação logística, Agatha respondeu, recompondo sua persona profissional como se vestindo uma armadura. Resolvida agora. Vamos aos negócios? Mas enquanto apresentava os slides sobre a expansão da Castro Energia para mercados asiáticos, parte de sua mente permanecia na mesa 7. Na criança que citava estruturas cristalinas com a mesma facilidade que outras, discutiam desenhos animados. No homem que havia recusado sua autoridade com respeito ao invés de ressentimento. Na proposta absurda de dividir espaço. A reunião se estendeu por 2 horas. Chen Wei era meticuloso, dissecando cada projeção financeira, cada estimativa de mercado. Normalmente, Agatha apreciava esse rigor. Era o tipo de devido diligência que separava investidores sérios de diletantes. Mas naquela noite, ela se pegou verificando o relógio com uma frequência incomum. Quando finalmente apertaram as mãos e os investidores partiram com promessas de resposta em 2 semanas, Agatha retornou ao salão principal. A mesa 7 estava vazia. Apenas a rosa branca permanecia, esquecida ou propositalmente deixada, um pequeno fantasma de memória. Marcelo se aproximou, aliviado. A reunião foi bem? Adequada. Agatha respondeu distraidamente. O homem e a criança. Eles partiram quando? Há cerca de 1 hora, senhorita Castro. Ele pagou a conta e deixou uma gorjeta generosa para nossos padrões de... Marcelo hesitou. De pessoas em sua situação econômica. Agatha assentiu, pegando a rosa esquecida. As pétalas eram perfeitas, ainda frescas. Camila. O nome ecoou em sua memória. Uma mulher que ela nunca conheceria, mas que havia criado uma filha extraordinária e amado um homem que não se curvava diante de poder. Marcelo, ela disse subitamente. Aquele homem, Renan Almeida. Você tem informações dele além do telefone da reserva? O gerente piscou, surpreso. Eu posso verificar nosso sistema. Por que a senhora pergunta? Curiosidade profissional. Agatha mentiu. E ambos sabiam que era mentira. 3 dias depois, o destino conspirou de maneira que nem o mais criativo roteirista de Hollywood poderia ter planejado melhor. A Castro Energia estava inaugurando sua nova fábrica de painéis solares em Guarulhos. 50.000 metros quadrados de tecnologia de ponta, 5 linhas de produção automatizadas, capacidade para produzir 200 megawatts de energia solar por ano. Era a joia da coroa de Agatha, o projeto que consolidaria sua empresa como líder absoluta no mercado brasileiro. Mas havia um problema. Senhorita Castro, Laura, sua assistente executiva, entrou no escritório com a expressão tensa que geralmente precedia más notícias. A empresa de manutenção industrial que contratamos acabou de quebrar o contrato. Agatha ergueu os olhos dos relatórios. Explique. Eles alegam que não têm expertise suficiente para os sistemas hidráulicos especializados que instalamos. Aparentemente, a pressão necessária para os testes de resfriamento excede os padrões industriais convencionais. Eles têm medo de responsabilidade legal se algo falhar. Isso é inaceitável, Agatha disse, sua voz voltando ao modo que fazia executivos tremerem. Temos inauguração agendada em 6 semanas. Encontre outra empresa. Hoje. Laura hesitou. Já contactei as 4 maiores do estado. Todas recusaram pelos mesmos motivos. O sistema é muito especializado. Apenas alguém com experiência tanto em mecânica industrial quanto em sistemas hidráulicos de alta pressão poderia supervisionar. Agatha ficou em silêncio, sua mente já calculando contingências. Atrasar a inauguração seria desastroso. Chen Wei e os investidores chineses haviam especificamente solicitado visita à fábrica operacional como condição para fechar o negócio. Sem a fábrica funcionando, sem os 200 milhões. Publique um anúncio, ela ordenou. Oferta competitiva. Bônus de conclusão se tudo estiver operacional no prazo. Foi Laura quem, 3 dias depois, colocou um currículo específico sobre sua mesa. Este candidato não respondeu ao anúncio formal.
ela explicou. Mas um dos nossos engenheiros o recomendou. Aparentemente, ele é o melhor mecânico industrial de São Paulo para sistemas hidráulicos complexos. Trabalhou na instalação do Hospital Sírio-Libanês, no sistema de resfriamento da sala de ressonância magnética. 0 falhas em 5 anos. Agatha nem olhou para o nome. Agende a entrevista. Já está aqui, Laura disse. Sala de reuniões 3. Agatha atravessou o corredor do 32º andar da Castro Energia, sua mente já formulando as perguntas técnicas que separariam competência real de conversa. Ela abriu a porta da sala de reuniões e parou. Porque ali, em pé diante da janela que oferecia vista panorâmica de São Paulo, estava Renan Almeida. Ele se virou ao som da porta abrindo e, pelo espaço de 3 batimentos cardíacos, ambos simplesmente se encararam. Reconhecimento, surpresa e algo mais complexo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Senhorita Castro, Renan disse finalmente, e havia algo em sua voz que poderia ter sido diversão. Parece que o universo tem senso de humor. Agatha fechou a porta atrás de si, recompondo sua expressão neutra com esforço consciente. Senhor Almeida, devo entender que você é o especialista que meu engenheiro recomendou? Especialista pode ser uma palavra forte, Renan respondeu com modéstia genuína. Mas eu entendo de sistemas hidráulicos de alta pressão. Li sobre seu projeto de resfriamento para a fábrica. É engenhoso, mas há 3 pontos de falha potencial que precisam ser endereçados antes da ativação completa. Ele não estava tentando impressionar. Estava simplesmente declarando fatos. Mas Agatha havia entrevistado engenheiros suficientes para reconhecer conhecimento real quando ouvia. Este homem sabia do que estava falando. Elabore, ela disse, sentando-se à mesa de reuniões. O que se seguiu foram 45 minutos da discussão técnica mais impressionante que Agatha tivera em meses. Renan não apenas entendia os sistemas, ele antecipava problemas que seus próprios engenheiros com mestrado em universidades estrangeiras haviam negligenciado. Falava sobre taxas de fluxo, coeficientes de fricção e tolerâncias de pressão com a naturalidade de quem havia passado anos não apenas estudando teoria, mas sujando as mãos com a prática. Você não tem diploma universitário, Agatha observou, olhando o currículo pela primeira vez. Era fino. Cursos técnicos, certificações. Experiência vasta, mas nenhuma credencial acadêmica formal. Não tenho, Renan confirmou sem vergonha. Não tive condições financeiras quando era jovem. E depois que Camila ficou doente... Ele deixou a frase morrer, mas Agatha preencheu os espaços em branco. Contas médicas. Uma criança para criar. Sonhos adiados até se tornarem impossíveis. Mas a senhora não está contratando diplomas. Renan continuou, seu olhar direto. Está contratando alguém para garantir que sua fábrica não exploda durante a inauguração. E eu posso fazer isso. Agatha deveria ter pedido mais referências. Deveria ter consultado Laura. Deveria ter seguido os 73 protocolos de contratação que ela mesma havia implementado. Mas naquele momento, olhando para o homem que havia recusado sua autoridade e oferecido dividir uma mesa, ela tomou uma decisão baseada em algo perigosamente próximo de instinto. Você começa segunda-feira, ela disse. Salário é o dobro da média de mercado para sua função. Bônus de R$100 mil se tudo estiver operacional na inauguração. Mas... Ela se inclinou para frente, seus olhos fixos nos dele. Se houver qualquer falha, qualquer erro que comprometa minha fábrica ou minha reputação, você responde pessoalmente. Entendido? Renan estendeu a mão. Entendido. Quando suas palmas se tocaram, ambos sentiram algo que não deveria existir em um aperto de mãos profissional. Uma corrente. Uma conexão. Agatha retirou a mão rapidamente, mas o calor permaneceu em sua pele como evidência de algo que ela não queria examinar muito de perto. Laura fornecerá todos os detalhes, ela disse, já se levantando para partir. Controle. Ela precisava retomar o controle. Não se atrase. Nunca me atraso, senhorita Castro, Renan respondeu. Pontualidade é respeito. Sozinha em seu escritório minutos depois,
Agatha ficou diante da janela panorâmica, observando a cidade se estender infinitamente abaixo. Ela havia construído seu império sobre duas regras fundamentais: nunca confiar em ninguém e sempre manter distância. E em menos de uma semana, um mecânico com mãos calejadas e uma filha extraordinária havia começado a questionar ambas. Seu telefone vibrou. Um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto lia: pergunta sobre perovskita. Agatha abriu a mensagem e encontrou uma pergunta detalhada de Fernanda sobre coeficientes de absorção de luz, escrita com a formalidade desajeitada de uma criança tentando impressionar um adulto. Ela não deveria responder. Tinha 17 reuniões agendadas para aquela semana, 3 propostas de fusão para revisar, uma empresa inteira para gerenciar, mas ainda assim, ela começou a digitar. E no pequeno apartamento na Zona Leste, Renan observou sua filha ler a resposta de Agatha com olhos brilhantes de excitação e se perguntou que tipo de pessoa se escondia por trás daquela armadura de gelo. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir. Renan ligou na quinta-feira pela manhã. Sua voz ao telefone carregava a mesma calma determinada que Agatha estava começando a reconhecer como sua assinatura emocional. Senhorita Castro, aceito sua oferta. Quando gostaria que eu começasse? Agatha, que estava revisando projeções financeiras em seu escritório no 23º andar, sentiu algo parecido com alívio. Ela havia se convencido de que era simplesmente pragmatismo profissional. A Castro Energia precisava de alguém competente. Os investidores chineses exigiam garantias sobre manutenção de longo prazo. Contratar Renan resolvia um problema empresarial. Mas havia uma pequena voz em algum canto esquecido de sua consciência que sussurrava uma verdade mais complicada. Ela queria vê-lo novamente. Queria entender o que havia naquele homem que havia conseguido fazer algo que nenhum CEO, nenhum competidor, nenhum adversário corporativo jamais havia feito. Fazê-la questionar suas próprias certezas. Segunda-feira, ela respondeu. 7 da manhã na fábrica de Jundiaí. Minha assistente Laura enviará os detalhes. Até lá, então. Ele desligou sem cerimônias, sem bajulação, sem os agradecimentos excessivos que Agatha estava acostumada a receber de pessoas que ela havia resgatado. Era refrescante e desconcertante. Laura entrou no escritório momentos depois, tablet em mãos, sobrancelhas arqueadas em curiosidade mal disfarçada. Então é verdade. Você contratou alguém que conheceu em um restaurante? Contratei alguém qualificado que estava disponível. Agatha corrigiu, não erguendo os olhos dos relatórios. Qualificado, Laura repetiu, o ceticismo evidente. Agatha, você normalmente exige 3 rodadas de entrevistas, verificação de antecedentes e análise psicométrica antes de contratar um estagiário. Esse homem você ofereceu um cargo de gerência depois de dividir uma mesa por 2 horas. Tenho bons instintos sobre pessoas. Você tem instintos paranoicos sobre pessoas, Laura corrigiu gentilmente. Desde Ricardo, você não confia em ninguém, até que eles provem 10 vezes que são confiáveis. E mesmo assim, mantém distância. Ela pausou. O que há de diferente nesse? Agatha finalmente olhou para sua assistente, a mulher que havia estado ao seu lado por 7 anos, através de aquisições brutais e noites sem dormir. Laura merecia honestidade, ou pelo menos o máximo de honestidade que Agatha era capaz de oferecer. Ele disse não para mim, Agatha admitiu. E então ofereceu uma solução onde ninguém precisava perder. Laura piscou. E isso é atraente? É perturbador, Agatha respondeu. Mas sim, de certa forma. A fábrica em Jundiaí era o orgulho mais recente da Castro Energia. 50.000 metros quadrados de tecnologia de ponta, capazes de produzir 10.000 painéis solares de alta eficiência por mês. O investimento havia sido brutal, 700 milhões de reais. Mas os retornos projetados justificavam cada centavo, desde que tudo funcionasse perfeitamente.
Renan chegou na segunda-feira às 6h45. 15 minutos antes do horário combinado. Agatha notou porque ela também havia chegado cedo, dizendo a si mesma que era para preparar documentação, não porque estava inexplicavelmente ansiosa sobre como seria trabalhar com aquele homem. Ele usava jeans escuros, botas de trabalho e uma camisa de botão verde-oliva que acentuava a largura de seus ombros. Sem gravata, sem pretensão, apenas funcional e presente. Pontual, ela comentou. Eu respeito o tempo das pessoas, ele respondeu simplesmente. Especialmente quando elas estão me pagando. A primeira semana foi uma dança de tensões não ditas. Renan se movimentava pela fábrica com a confiança silenciosa de alguém que entendia máquinas, como alguns entendem pessoas. Ele identificou 3 problemas críticos no sistema de refrigeração que a equipe anterior havia perdido. Reorganizou os turnos de manutenção preventiva com uma eficiência que fez os custos operacionais caírem 12% em 5 dias. Era, objetivamente, a melhor contratação que Agatha havia feito em anos. Mas havia algo mais acontecendo. Algo nas margens de suas interações profissionais. Olhares que duravam meio segundo a mais do que necessário. Conversas que começavam sobre especificações técnicas e derivavam para filosofias sobre trabalho, sobre propósito, sobre o que realmente importava. Você não precisa provar nada, sabe? Agatha disse na sexta-feira, quando o pegou ainda trabalhando às 8 da noite, muito depois que todos haviam ido embora. Renan ergueu os olhos do manual técnico que estava revisando. Eu sei. Então por que está aqui? Porque se algo der errado amanhã e eu não tiver feito tudo o que podia hoje, não conseguirei dormir. Ele fechou o manual. E você? Por que ainda está aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém questionava suas horas. Ninguém se importava porque ela trabalhava até tarde. Era esperado. Era quem ela era. Hábito, ela finalmente admitiu. Esse é um hábito solitário. A solidão é o preço do sucesso. Renan a observou com aquela intensidade calma que a fazia sentir simultaneamente vista e exposta. Não precisa ser. Camila costumava dizer que sucesso sem ninguém para compartilhá-lo é apenas uma lista de conquistas que ninguém vai lembrar no seu funeral. A franqueza brutal da afirmação deveria tê-la ofendido. Mas algo na forma como ele disse, sem julgamento, apenas observação, fez Agatha pausar. Sua esposa parece ter sido sábia. Era. A dor atravessou seu rosto como uma nuvem sobre o sol. E eu não ouvi metade do que ela tentou me ensinar até que fosse tarde demais. Eles ficaram ali, na fábrica vazia, cercados pelo zumbido distante de máquinas em modo noturno, e pela primeira vez em 12 anos, Agatha sentiu algo que havia jurado nunca sentir novamente: vontade de confiar. O acidente aconteceu na terça-feira seguinte. Agatha estava em São Paulo, em uma reunião com auditores, quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela normalmente ignorava, mas algo a fez atender. Senhorita Castro. A voz era feminina, oficial, tensa. Meu nome é doutora Carvalho do Hospital São Luís. Estou ligando sobre Fernanda Almeida. Você está listada como um de seus contatos de emergência. O mundo inclinou. O quê? Como? Eu não... O pai dela, Renan Almeida, nos forneceu seu número. Ele está a caminho, mas está preso no trânsito vindo de Jundiaí. A menina sofreu um acidente na escola, uma queda durante aula de educação física. Trauma craniano leve, mas precisamos mantê-la em observação. Agatha já estava em movimento, pegando suas chaves, dispensando a reunião com um gesto. Estou indo. Senhora, você é família? A pergunta a congelou por um microsegundo. Não. Ela não era família. Era a chefe do pai, uma estranha que havia dividido uma mesa, alguém que não tinha direito de se importar tanto quanto claramente se importava. Sou o que ela tem até o pai chegar, Agatha disse, e havia ferro em sua voz. Estarei aí em 15 minutos. Ela fez o percurso em 12. Fernanda estava em um leito de emergência, pequena demais contra os lençóis brancos do hospital. Um curativo cobria sua testa. Seus olhos estavam fechados,
mas sua respiração era regular. Uma enfermeira verificava seus sinais vitais com eficiência profissional. Ela está dormindo, a enfermeira explicou. Demos algo leve para a dor. O doutor disse que ela teve sorte. A queda poderia ter sido muito pior. Agatha aproximou-se da cama, algo apertando em seu peito. Aquela criança brilhante, que olhava para as células fotovoltaicas como se fossem magia, que havia feito perguntas sobre engenharia com olhos que brilhavam de paixão pura. Agora frágil e imóvel em um leito de hospital. As memórias vieram como tsunami. Ricardo no hospital. Não machucado, mas visitando. Agatha havia sofrido um acidente de carro menor, 3 anos antes da traição. Nada sério. Uma costela rachada, algumas contusões. Mas Ricardo havia aparecido no hospital, não com preocupação, mas com seu laptop. Já que você está aqui e não pode trabalhar, ele havia dito, sorrindo aquele sorriso que ela ainda amava então. Aproveitei para trazer alguns contratos que precisam de sua revisão. Eficiência, querida. Ela havia assinado os papéis, claro que havia, porque era responsável, porque o negócio não podia parar, porque ela acreditava que era amor funcional ao invés de manipulação disfarçada. 3 meses depois, ele havia roubado tudo. E agora, olhando para Fernanda, Agatha entendeu algo que havia recusado a encarar por 12 anos. Ricardo nunca havia se importado com ela. Não realmente. Ela havia sido útil, depois descartável. Uma ferramenta, não uma pessoa. Mas aqui estava ela, em um hospital, para uma criança que mal conhecia, simplesmente porque a ideia de Fernanda sozinha e assustada era intolerável. Quando tinha sido a última vez que alguém havia se importado com ela assim? Quando ela havia permitido? Senhorita Castro? A voz de Renan a fez virar. Ele estava na porta, seu rosto uma máscara de pânico mal contido. Suor manchava sua camisa. Seus olhos foram imediatamente para Fernanda, escaneando, avaliando, buscando ameaças. Ela está bem, Agatha disse rapidamente. Trauma craniano leve. Está dormindo. Os médicos disseram que terá alta amanhã. Algo no rosto de Renan se desmoronou. Não quebrou exatamente, mas amoleceu. Como se a tensão que o mantinha de pé tivesse sido a única coisa entre ele e o colapso total. Ele caminhou até a cama, suas mãos calejadas incrivelmente gentis ao tocar o cabelo de Fernanda. Minha pequena, ele sussurrou. Sempre tão corajosa, sempre querendo voar antes de ter asas. Agatha sentiu algo estranho e desconfortável queimando atrás de seus olhos. Levou um momento para reconhecer. Lágrimas. Quando tinha sido a última vez? Obrigado, Renan disse virando-se para ela. Por vir, por estar aqui. Você não precisava. Eu sei. Então por quê? A pergunta pendia entre eles, carregada com mais peso do que suas palavras simples sugeriam. Agatha podia dar 10 razões práticas. Responsabilidade corporativa. Fernanda era filha de um funcionário. Era o profissional a fazer. Mas olhando nos olhos cansados de Renan, cercados por máquinas hospitalares que faziam bip silenciosamente, ela não conseguiu mentir. Porque a ideia dela aqui sozinha era intolerável, Agatha admitiu. E por quê? Porque em 2 semanas, de alguma forma, vocês dois se tornaram importantes para mim. Não sei como, não sei por quê. Mas aconteceu. Renan a estudou por um longo momento. Então, lentamente, ele estendeu a mão. Não para cumprimentar, apenas para tocar. Seus dedos, calejados de anos de trabalho, fecharam-se gentilmente ao redor dos dela. Obrigado, ele disse novamente, por ver nós, não nossa utilidade, ou nossa necessidade, ou o que podemos fazer por você. Apenas nós. Agatha apertou a mão dele de volta, e algo dentro dela, algo que havia estado trancado e congelado por 12 anos, começou a derreter. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas sobre o leito hospitalar de uma menina que dormia,
E pela primeira vez desde que Ricardo Mendes havia destruído sua capacidade de confiar, Ágata Castro permitiu-se ser vulnerável. Fernanda acordou 1 hora depois, desorientada, mas inteira. Seus olhos procuraram primeiro por Renan, depois, surpreendentemente, por Ágata. "Você veio", ela disse, sua voz arrastada pela medicação. "Vim", Ágata confirmou, surpreendendo-se com a ternura em sua própria voz. "Isso foi bobo da minha parte. Tentei balançar muito alto. A professora disse que eu sempre quero ir mais longe do que deveria." "Não há nada de errado em querer voar alto", Ágata disse. "Apenas certifique-se de ter um paraquedas." Fernanda sorriu sonolenta. Você poderia me ajudar com meu projeto? De verdade? Tipo, ser minha mentora?" A palavra atingiu Ágata como um soco físico. Mentora. Alguém que guia. Alguém que investe não em resultados trimestrais, mas em potencial humano. Alguém que se importa. Ela olhou para Renan, buscando permissão, ou talvez salvação da decisão. Ele assentiu lentamente, confiança em seus olhos. "Sim", Ágata ouviu-se dizer. "Eu gostaria muito disso." Nos dias seguintes, algo mudou fundamentalmente na dinâmica entre Ágata e Renan. Não era romance, não ainda. Era algo mais sutil, uma aliança, uma parceria construída sobre respeito mútuo e objetivo compartilhado. Ágata começou a visitar a fábrica com mais frequência, oficialmente para verificar os sistemas que Chen Wei questionara. Não oficialmente, para os momentos roubados onde ela e Renan conversavam sobre mais do que apenas trabalho. Ela contou a ele sobre Ricardo. Não tudo, mas fragmentos. O suficiente para que ele entendesse por que confiança era um país estrangeiro para ela. Ele contou sobre Camila. Sobre assistir alguém que você ama desvanecer. Sobre promessas feitas em leitos de morte. Sobre o peso de criar uma criança sozinho enquanto a culpa sussurra que você nunca é suficiente. Às vezes, Renan disse uma noite, enquanto checavam juntos especificações de manutenção. "Eu me pergunto o que Camila pensaria sobre isso, sobre mim trabalhando aqui, sobre você ajudando Fernanda, sobre..." Ele pausou. "Sobre qualquer coisa que esteja acontecendo entre nós. E o que você acha que ela diria?" Renan sorriu, algo triste, mas genuíno. "Ela diria que finalmente parei de ser teimoso. Que construir paredes é mais fácil que construir pontes, mas apenas pontes levam você a algum lugar novo. Sua esposa realmente era extraordinária. Era. E ela gostaria de você. Porque apesar de toda a sua armadura, você se importa profundamente. Apenas esqueceu como demonstrar." Ágata não respondeu. Porque ele estava certo. E porque admitir isso em voz alta parecia perigoso demais. Mas naquela noite, em seu apartamento, Ágata fez algo que não fazia há anos. Pegou uma caixa no fundo do armário. Dentro, fotografias de uma pessoa que ela havia sido antes de Ricardo. Antes das paredes. Antes da armadura. Uma mulher que ria, que confiava, que acreditava que o mundo podia ser gentil se você fosse corajosa o suficiente para ser gentil primeiro. Ágata olhou para aquela estranha no espelho das fotografias e se perguntou se ainda era possível encontrar o caminho de volta. Seu telefone vibrou. Mensagem de Renan. "Fernanda quer saber se você pode jantar conosco sábado. Pizza e planejamento do projeto. Sem pressão se não puder." Ágata digitou, apagou, digitou novamente. 12 anos de hábitos gritando para recusar, para manter distância, para proteger o território que ela havia marcado ao redor de seu coração. Mas então ela pensou em Fernanda no hospital, em Renan oferecendo dividir uma mesa, em como solidão havia deixado de parecer poder e começado a parecer prisão. Adoraria. "Que horas?" A resposta veio quase imediatamente. 7. "E Ágata, obrigado, por tudo." Ela olhou para a mensagem por um longo tempo. Para seu próprio nome, não Senhorita Castro, apenas Ágata. Para o agradecimento que não pedia nada em troca.
E pela primeira vez em 12 anos, Agatha Castro permitiu-se esperar que talvez, apenas talvez, algumas paredes fossem feitas para serem derrubadas, que algumas mesas fossem feitas para serem divididas, e que algumas pessoas, se você fosse corajosa o suficiente para deixá-las entrar, poderiam reconstruir as partes de você que você pensava estarem permanentemente quebradas. Lá fora, São Paulo pulsava com suas milhões de histórias. Mas naquele apartamento, uma mulher que havia passado 12 anos congelada começava finalmente a derreter. A jornada ainda não havia terminado. As cicatrizes ainda estavam lá. Os medos também. Mas pela primeira vez, Agatha Castro conseguia ver um caminho além deles. E tudo havia começado com uma mesa, uma reserva dupla e um homem que havia oferecido dividir, ao invés de disputar. Às vezes ela percebeu, as maiores revoluções começam com os menores atos de gentileza. O jantar de pizza aconteceu em um sábado chuvoso, no modesto apartamento de Renan em Pinheiros. Agatha chegou às 7 em ponto, vestindo jeans. Jeans. Laura teria desmaiado se tivesse visto. Mas havia algo libertador em deixar o Armani no armário, em atravessar a cidade não em um Mercedes, mas em um Uber comum, em subir 3 lances de escada em um prédio sem porteiro. Fernanda abriu a porta, seu curativo agora reduzido a um band-aid discreto na testa. Você veio! Você realmente veio! Prometi, não prometi, Agatha disse, entregando uma sacola. Dentro, materiais de engenharia que custaram mais do que o aluguel mensal do apartamento. Células solares de última geração, sensores de eficiência, um multímetro digital que ela havia mandado importar da Alemanha. Os olhos de Fernanda se arregalaram como se fosse Natal. Isso é equipamento profissional. Você é uma engenheira séria, Agatha respondeu. Merece ferramentas sérias. Renan observava da cozinha minúscula, uma expressão complexa em seu rosto. Gratidão, certamente, mas também algo parecido com preocupação. Como se estivesse vendo sua filha se apegar a algo, ou alguém que poderia eventualmente partir. Pizza chegará em 20 minutos, ele disse. Fernanda, mostre para Agatha seu projeto atual. A mesa da sala tinha sido transformada em laboratório improvisado. Desenhos técnicos competiam por espaço com protótipos feitos de materiais reciclados. Fernanda havia construído um modelo funcional de painel solar usando CDs velhos, papel alumínio e fios de cobre salvos de eletrônicos descartados. Era brilhante, tosco certamente, mas o conceito fundamental estava sólido. Você entende, Agatha disse lentamente, genuinamente impressionada, que isso aqui é basicamente o princípio que eu usei na minha primeira patente? A que construiu a Castro Energia. Fernanda olhou para ela, esperança e medo misturados em seus olhos. É bom? É excepcional, especialmente considerando os recursos limitados. Agatha se abaixou ao nível da menina. Fernanda, você tem algo que não pode ser ensinado. Você vê soluções onde outros veem limitações. Isso é raro, precioso, mas vai ser suficiente para ganhar a estadual. Agatha pensou cuidadosamente antes de responder. Talvez não. A competição terá crianças com recursos que você não tem. Laboratórios escolares equipados, pais engenheiros, materiais caros. Ela viu o rosto de Fernanda começar a cair e rapidamente continuou. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. As melhores inovações raramente vêm de quem tem mais recursos. Vêm de quem tem mais criatividade sob restrições. Como você, Fernanda disse. Agatha piscou, surpresa. Como eu. Papai me contou. Que você começou sozinha, sem dinheiro, e construiu tudo do zero. Que pessoas tentaram te parar, mas você não deixou. Renan apareceu com copos de suco, seu olhar encontrando o de Agatha. Fernanda pediu para eu contar histórias de pessoas que venceram contra probabilidades impossíveis. Você estava no topo da lista. Algo apertou no peito de Agatha. Quando tinha sido a última vez que alguém a havia visto como inspiração ao invés de ameaça? Como exemplo ao invés de competição?
Eu fiz muitas coisas certas, Agatha disse cuidadosamente. E muitas erradas. Construí um império, mas esqueci de construir conexões. Ganhei dinheiro, mas perdi... Ela pausou, olhando ao redor do pequeno apartamento. As fotografias de Camila sorrindo das paredes. A bagunça organizada de uma casa onde pessoas realmente viviam, ao invés de apenas existirem. Perdi coisas que seu pai nunca perdeu. Coisas que não podem ser compradas de volta. Mas você está aqui agora, Fernanda disse com a simplicidade devastadora da infância. Isso significa que você está aprendendo a construir de novo. Pontes, papai diz. Você está construindo pontes. A pizza chegou e eles comeram ao redor da mesa coberta de projetos de engenharia. Conversaram sobre física, sobre sonhos, sobre como transformar teoria em realidade tangível. Agatha se viu rindo, realmente rindo, quando Fernanda tentou explicar por que sua professora de ciências estava errada sobre condutividade térmica. Ela é exatamente como você era nessa idade, não é? Renan perguntou baixinho quando Fernanda foi buscar mais material de referência. Pior, Agatha admitiu. Eu era mais arrogante. Fernanda tem humildade que eu nunca tive. Ela tem você como mentora agora. Isso faz diferença. Eles se olharam por um longo momento e algo passou entre eles. Não palavras. Algo mais profundo. Reconhecimento. De duas pessoas que haviam sido quebradas de formas diferentes e estavam aprendendo a se reconstruir, juntas. Agatha, Renan disse, e havia peso na forma como ele pronunciou seu nome. Preciso te contar algo. Seu tom fez algo gelar dentro dela. Era o tom de confissão. De verdade difícil. 12 anos de instintos de proteção rugindo para ela fugir antes de ser magoada novamente. Mas ela ficou. Semana passada, Renan continuou, um homem me procurou na fábrica. Disse que trabalhava para a Stellar Corp. Me ofereceu R$500 mil por informações sobre os novos sistemas de armazenamento térmico que você está desenvolvendo. O mundo de Agatha parou. Stellar Corp, a empresa de Ricardo, a empresa construída sobre sua tecnologia roubada. E Renan tinha acesso a tudo. Plantas, especificações, segredos que valeriam milhões para seus competidores. E? Sua voz saiu fria, protetora, a armadura voltando como reflexo. E eu disse não, obviamente. Renan a observou calmamente. Mas achei que você devia saber, que alguém está tentando te sabotar, e que... Ele hesitou. Que eu sei que você tem razões para não confiar, para sempre esperar traição. Então estou te contando antes que você descubra de outra forma e pense o pior. Agatha o encarou, procurando sinais de mentira, de manipulação. Das microexpressões que ela havia aprendido a ler em 12 anos de paranoia justificada. Encontrou apenas honestidade. Você recusou R$500 mil, ela disse lentamente. Recusei. Você ainda tem dívidas médicas. Fernanda precisa de aparelho. 500 mil resolveriam todos os seus problemas financeiros. Resolveria meus problemas de dinheiro, Renan corrigiu. Mas criaria um problema muito maior. Eu não conseguiria olhar para Fernanda sem sentir vergonha. Não conseguiria olhar para você sem sentir vergonha. E definitivamente não conseguiria me olhar no espelho. Ele se inclinou para a frente. Dinheiro vai e vem, Agatha. Mas quem você é? Isso fica. E eu recuso ser o tipo de homem que trai confiança por qualquer preço. Algo quebrou dentro de Agatha. Não quebrou mal. Quebrou como gelo quebrando na primavera, liberando água que havia estado congelada tempo demais. Ela havia passado 12 anos esperando a próxima traição. Construindo paredes mais altas, mantendo todos à distância de punhal. E aqui estava um homem, com todos os motivos para traí-la. Escolhendo não apenas lealdade, mas honestidade proativa sobre uma tentação que ela nunca teria descoberto. Obrigada, ela sussurrou, por me contar, por ser quem você é. É só quem eu consigo ser, Renan disse simplesmente. Fernanda voltou com seus cadernos, alheia ao momento que havia acontecido.
Mas Agatha sentiu algo fundamental mudar. Como placas tectônicas se ajustando para uma nova configuração. Confiança. Real, não condicional. Ganha, não comprada. Nas semanas seguintes, Agatha se viu fazendo coisas que teria considerado impossíveis. Saindo do escritório às 5 para ajudar Fernanda com o projeto. Jantando no apartamento de Renan mais vezes do que em restaurantes caros. Rindo. Realmente rindo, o tipo de riso que vinha do estômago e não tinha agenda. E lentamente, quase imperceptivelmente, a narrativa de sua vida começou a mudar. Laura notou. Você está diferente, sua assistente disse um dia. Mais leve, menos assustada. Eu nunca estive assustada. Agatha protestou automaticamente. Agatha, você esteve aterrorizada por 12 anos. De ser magoada novamente. De confiar. De viver ao invés de apenas sobreviver. Laura sorriu gentilmente. Mas agora você está fazendo algo extraordinário. Está deixando pessoas entrarem. Está construindo algo que não aparece em relatórios financeiros. E isso é bom? É essencial. A Feira Brasileira de Ciências aconteceu 3 semanas depois, no pavilhão de exposições do Anhembi. Centenas de crianças, centenas de projetos e Fernanda tremendo de nervosismo enquanto arrumava sua apresentação. E se não for bom o suficiente? Ela perguntou pela 10ª vez. Então você tentou, Renan disse. E tentativa honesta nunca é fracasso. Mas eu quero que vocês fiquem orgulhosos. A Fernanda, Agatha se ajoelhou ao lado da menina. Já estamos orgulhosos. Do seu trabalho, sim, mas principalmente da sua coragem, de ver você tentar, arriscar, sonhar grande. Isso é o que importa. A apresentação de Fernanda foi às 3 da tarde. Ela explicou seu projeto para um painel de juízes que incluía engenheiros da Petrobras e professores da USP. Falou sobre acessibilidade, sobre como energia solar precisava ser democratizada, sobre como seu protótipo, feito com materiais recicláveis, poderia ser replicado por qualquer família de baixa renda, empoderando comunidades inteiras. Não era o projeto mais tecnicamente sofisticado. Outros tinham equipamentos melhores, apresentações mais polidas, mas Fernanda tinha algo mais. Tinha paixão. Tinha propósito. Tinha uma história sobre usar engenharia não para impressionar, mas para servir. Quando os resultados foram anunciados às 6 da tarde, Fernanda ganhou 2º lugar na categoria de energia renovável, mais uma menção honrosa por impacto social. Não era o 1º lugar. Mas quando ela subiu para receber seu certificado, quando olhou para Renan e Agatha na plateia, quando seus olhos brilharam não com decepção, mas com puro orgulho de si mesma, todos entenderam. Ela havia vencido onde realmente importava. No carro, voltando para casa, Fernanda segurava seus certificados como tesouros. Sabe o que é mais legal? Ela disse. Uma menina veio me perguntar como fazer meu protótipo para a escola dela na periferia. Eu vou ajudá-la. Agatha sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você sabe o que isso significa? Você não apenas criou algo. Você está compartilhando conhecimento, multiplicando o impacto. É o que engenheiros de verdade fazem, não é? Constroem pontes, ligam pessoas. Fazem o mundo menor e mais conectado. Da frente do carro, Renan encontrou os olhos de Agatha pelo retrovisor e sorriu. 2 meses depois, a Castro Energia fechou o acordo com Chainway. 200 milhões de reais em investimento, expandindo operações por todo o hemisfério sul. Foi a maior conquista corporativa de Agatha em anos, mas não foi disso que ela falou quando chegou ao pequeno apartamento em Pinheiros naquela noite. Fernanda foi aceita no programa de mentoria da USP, ela disse mostrando a carta. Bolsa completa, acesso a laboratórios, orientação de professores de engenharia durante todo o ensino médio. Fernanda gritou. Renan abraçou a filha, lágrimas molhando seu rosto sem vergonha. E Agatha observou, percebendo que aquele momento de alegria compartilhada, valia mais do que qualquer linha de fundo de balanço financeiro. Não foi você que conseguiu isso para ela, foi? Renan perguntou depois, quando Fernanda estava mostrando a carta para Dona Jurema, a vizinha. Escrevi uma recomendação, Agatha admitiu.
Mas o resto foi mérito dela. Seu projeto, sua apresentação, sua paixão. Eu apenas abri uma porta. Ela que teve coragem de atravessar. Renan a puxou para um abraço. Não era romântico, não ainda. Era algo mais profundo. Gratidão, respeito. Reconhecimento de duas pessoas que haviam começado como estranhos em uma mesa dividida e se tornado algo que nenhum deles tinha palavras para descrever completamente. Obrigado, ele sussurrou, por ver nela o que eu sempre vi, por acreditar quando o mundo diz que meninas de periferia não se tornam engenheiras. Fernanda não precisa que eu acredite nela, Ágata respondeu. Ela já acredita em si mesma. Só precisava de ferramentas e oportunidade. E agora tem ambos. Naquela noite, no apartamento que havia se tornado seu segundo lar, Ágata percebeu algo fundamental. 12 anos atrás, Ricardo havia roubado sua tecnologia, seu dinheiro, seus sonhos, mas ele não havia roubado sua capacidade de reconstruir. Apenas havia feito ela esquecer que havia mais de uma forma de construir. Você podia construir impérios, ou podia construir pontes, podia acumular riqueza, ou podia compartilhar conhecimento, podia proteger território, ou podia dividir mesas. E às vezes, apenas às vezes, ao fazer a segunda opção, você acabava ganhando algo muito mais valioso do que qualquer quantia financeira. Pertencimento, conexão, família escolhida. 6 meses depois, Ágata recebeu um envelope não marcado em seu escritório. Dentro, uma fotografia. A mesa 7 do Vila Toscana, agora oficialmente chamada de Mesa da Esperança, depois que a história de seu encontro com Renan havia vazado para a imprensa. E uma nota de Marcelo, o gerente. Para a mulher que nos ensinou que algumas mesas não são feitas para uma pessoa, são feitas para todas as pessoas certas se encontrarem. Ágata colocou a foto em seu escritório, não escondida em uma gaveta. Ali, na parede, onde ela podia vê-la todos os dias. Um lembrete de que ela havia entrado em um restaurante exigindo território e saído com algo muito mais valioso: uma família. E de que às vezes, as maiores vitórias vêm quando você para de lutar por ter razão e começa a construir algo certo. Renan pediu ela em casamento em uma terça-feira comum, sem fanfarra. Apenas eles dois na fábrica de Jundiaí, cercados pelas máquinas que zuniam sua sinfonia industrial. Não é romântico, ele disse, segurando um anel simples. Não é um restaurante caro ou um pôr-do-sol na praia. É perfeito, Ágata disse, porque é real, como você, como nós. Então, sim, 1000 vezes sim. Porque Ágata Castro havia aprendido algo que 12 anos de paranoia e paredes não haviam ensinado. Que força verdadeira não vem de controlar espaços, vem de ter coragem de dividi-los. Que riqueza real não está em contas bancárias. Está em pessoas que escolhem você, de novo, sem agenda oculta. E que às vezes a mesa que você pensa que é sua, na verdade está esperando pelas pessoas certas para torná-la completa. Do outro lado da mesa, Renan sorriu. E Fernanda, que havia testemunhado tudo escondida atrás de uma pilha de caixas, gritou de alegria. Uma família, não de sangue, de escolha, construída sobre uma fundação de respeito mútuo, vulnerabilidade compartilhada, e uma mesa que recusou ser apenas de uma pessoa, porque algumas mesas, como alguns corações, são grandes o suficiente para todos. Você só precisa ter coragem de dividir. Ágata Castro entrou naquele restaurante como uma conquistadora, pronta para reivindicar o que acreditava ser seu por direito. Saiu carregando algo muito mais valioso. A compreensão de que força verdadeira não está em dominar espaços, mas em saber dividir mesas. Renan não precisou de fortuna para deixá-la estupefata. Apenas da coragem de valorizar o que realmente importa. Às vezes, as maiores vitórias da vida vêm quando paramos de lutar pelo trono e começamos a construir pontes. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta aqui nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado. Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima.
Um abraço.